Notícia está de volta com Milton Atum. Milton, a gente estava falando no bloco anterior que o Relato de um Certo Oriente foi lançado em 1989, mas você demorou alguns anos para escrever. Quantos anos, mais ou menos? Acho que uns 5 anos. Mas, claro, eu não escrevia todos os dias, nem podia escrever todos os dias. Eu fazia anotações, escrevia à mão, aqui e ali escrevia um parágrafo, parava. Comecei na Europa e em 84, acho que voltei ao Brasil, continuei a escrever em Manaus, comecei a dar aula na Universidade do Amazonas, na Universidade Federal. Essa volta para Manaus, sendo que o livro se passa lá, foi importante para reconstruir essa história, reconstruir a memória? Porque tem muito, me parece, não sei se é autobiográfico, mas certamente do ambiente que você viveu a sua infância. Sempre é um pouco autobiográfico. Aliás, a literatura que me interessa é a literatura que tem alguma coisa da vida do autor, que a gente não sabe onde está, a gente não sabe o que é, mas percebe, mas sente alguma coisa, né? Quer dizer, que é uma literatura entranhada na história individual, né? E toda história individual é também uma história coletiva, de algum modo. E, quer dizer, eu voltei para Manaus e continuei a escrever o relato, mas eu já tinha me distanciado o suficiente para essa memória também esquecer e mentir, e reconstruir, reinventar, né? Porque não são lembranças, né? Sim. A memória é muito mais do que isso. A memória né? construída. A memória é uma imaginação, né? Faz parte da imaginação. Quer dizer, uma tentativa, talvez, de dar sentido para uma história ou para várias histórias? Até mesmo de construir situações, né? Quer dizer, a memória é a deusa tutelar da literatura, é uma musa principal da literatura. Mesmo aquilo que você esquece, né? Ou, sobretudo, aquilo que você esquece. Né? Agora, autobiográfico, sim, alguma coisa, né? Mas a minha família nos reconhece nos livros. Né? Para o bem ou para o mal? Ainda bem, né? Porque às vezes, né, tem alguns parentes, às vezes acham que tem alguma coisa, mas, vamos dizer, nada muito, assim, muito comprometedor. Né? Então, acho que o esforço de invenção foi maior do que a facilidade, vamos dizer, da autobiografia ou das memórias, né, de coisas que existiram. Né? Então, o relato... Mas o relato é o meu livro mais difícil. Mais difícil de produzir? Não, mais difícil de ler. Mas eu acho que faz parte, enfim, daquele momento. Né? Não é um livro difícil, né? Não é um livro... Enfim, eu acho que as pessoas... Não sei nem se eu concordo com você que é o mais difícil de ler. Mas, de qualquer modo... Dizem os leitores, né? Ou os críticos. Né? Mas te surpreendeu com a excelente resposta que ele teve quando ele chegou às livrarias, com o prêmio Jabuti, com as críticas? Ou seja, de alguma maneira, você já intuía que tinha feito alguma coisa que você pudesse orgulhar? Não, porque eu acho que a gente sempre está preparado para o fracasso, né? Quem escreve no Brasil, né? Quem quer, enfim, ser escritor, poeta, sabe que não é fácil, não vai ser fácil. Né? Agora, o livro, os manuscritos foram lidos por alguns amigos, grandes críticos. O Davi Arrigucci leu o manuscrito, o finado, saudoso João Alexandre Barbosa leu. Se não me engano, o Davi Arrigucci fez a orelha, Fez a orelha, que foi um texto belíssimo da orelha, que deu muita força ao livro. O Radwan Nassar leu o manuscrito e gostou do livro. Leu também do Dois Irmãos, ele, o Davi. São grandes leitores. E que tipo de input eles dão? Fala, continua, tá bom assim, ou você tem uma discussão mais técnica com eles? Não, houve uma discussão no Dois Irmãos. No relato, não. O Dois Irmãos, sim, houve uma discussão, uma conversa muito... Dois Irmãos, já que a gente está falando, esse daqui foi o segundo livro do Milton. Mas desculpa, você estava falando sobre
essa interação com os outros escritores? Com o crítico, com escritores, com o meu editor também, com o Luiz, eu discuti muito com o Dois Irmãos, né, com eles, com os três, também com a minha mulher, a discussão doméstica é mais severa, inclusive, implacável. Mais sincera Ruth, também? Né? Totalmente, não tem... mas com eles também, porque nessas horas a amizade é isso. A amizade é você dizer não tá frontalmente bom. Aquilo que você acha. Então, depois dessas conversas, eu ainda trabalhei uns 8 meses para... Eu mudei muito o narrador do Dois Irmãos, né, e eu era muito pessimista, quer dizer, você não espera muito. E aí meu editor disse, não, eu li, me envolveu muito, eu não parei de ler e o livro, de fato, alcançou um público enorme para o Brasil. Quantos exemplares vendeu o Relato de um Certo Oriente? O Relato, uns 40. 40 mil. E o Dois Irmãos? Acho que mais de 140 mil. Que para o Brasil é 50 vezes uma primeira edição de um livro normal. Não, é enorme, é um pouco assustador pensar que o que, vamos dizer, na Europa, nos Estados Unidos, um livro, vamos dizer, não comercial, mas premiado, ou que tenha, vamos dizer, uma recepção crítica favorável, vende isso em um ano, ou menos. O Prêmio Goncourt, eu li, gostei muito do último Prêmio Goncourt, do escritor chamado Jérôme Ferrari, né? Sermão sobre a Queda de Roma. Esse livro vendeu 500 mil exemplares. É outro padrão, né? Então, vamos dizer que, mas mesmo no Brasil é enorme. Isso me surpreendeu bastante, porque o Relato, no começo, foi um livro pouco lido, né? Demorou, acho que um par de anos para ser reimpresso. Aí depois, eu acho que a escola, as universidades, os professores também trabalham muito com... Recomendação, entendi. Tanto que você demorou 11 anos para lançar o Dois Irmãos. E para escrever, você demorou os 11 anos também ou você já estava com ele engatilhado? Como é que foi? Não, eu não demorei tanto tempo para escrever o Dois Irmãos. Eu acho que eu pensava muito vamos dizer, nessa história. Eu tinha a estrutura na cabeça, né? Uma coisa é você ter ideias para escrever um romance, né? Mas como disse o Zola, que foi um romancista francês, talvez dos mais importantes, não é o meu preferido, mas ele foi um grande escritor. Ele disse, o romance não se faz com ideias, se faz com palavras, né? Então, quando você começa a trabalhar com a linguagem, e é aí que surgem os problemas, né? Que surgem as questões, o impasse. Qual é, desculpa, a primeira grande questão? É de definir quem vai ser o narrador, se vai ser em primeira pessoa, em terceira pessoa, se vai ser um personagem do livro, se vai ser um narrador oculto? Eu acho que o que surge primeiro é uma estrutura de questões e personagens, né? Quais os conflitos dessas personagens, os dramas que eles vão enfrentar. O narrador já surge aí mais ou menos entranhado nessas questões, né? Agora, depois eu anoto muitas coisas, faço projetos gráficos, surge o arquiteto frustrado, surge seu... É uma construção mesmo. Uma construção. Tem planta, Tem etapas, tem uma estrutura na cabeça, na mental, que você desenvolve, né? Há escritores que sentam e escrevem, sem nenhum plano. Mas é mentira, eu não acredito nisso, né? Mesmo que seja subconsciente, ele existe. Existe, porque quanto tempo você pensou nisso? Né? Quanto tempo você amadureceu? E o gráfico é para organizar essas ideias? Para eu... outro dia eu li uma coisa tão importante, tão interessante do Jorge Luiz Borges. Ele diz, eu sei quando começo e quando termino, né? E o resto, ou seja, quase tudo, essa ponte é uma espécie de magia.
É exatamente isso. Eu tenho que saber como começa e como termina. E muita coisa, vamos dizer, entre o começo e o fim, vamos dizer, é movido pelo inconsciente, é imprevisível, né? Surge durante o processo mesmo. Surge durante o processo. Uma coisa vai puxando a outra. No calor da hora, enfim, o romance é uma invenção com muita reflexão também. Não é apenas um jorro verbal. Eu não acredito nisso. Uhum. Tem que ter um conteúdo, tem que ter uma ideia, uma mensagem, ou se quiser chamar de outra maneira, mas não é só o jogo da palavra. Não, claro que não é, porque jogar com a palavra, eu acho que, bom, alguns fizeram isso, a vanguarda tentou fazer isso, né? Mas a literatura não se resume, está longe disso, não é só vamos dizer, é um artifício verbal, né? Mas ela também, a linguagem significa alguma coisa, né? E a palavra, ela tem vamos dizer, ela tem uma carnalidade, né? E qual que é o teu processo? Você começa escrevendo trechos e depois vai juntando, escreve já do começo ao fim, ou seja, seguindo a linha que o livro vai ter, depois reescreve? Eu começo pelo fim, acho que todos os meus livros começam pelo fim, o Dois Irmãos, o Cinzas do Norte, o Relato. Cinzas do Norte, que ele citou, está aqui o terceiro livro, foi lançado em 2005. Mas, desculpa, você estava falando... Eu começo mais ou menos pelo fim, e aí eu tento, vamos dizer, construir toda essa... Como que eu chego nisso, né? Por que que esse desfecho existe, né? Como que vamos dizer, essas vidas chegaram naquele ponto, né? Que é o que importa no romance. Quer dizer, a tua ideia é o final, a tua ideia central no livro é o final, o que te move é o desfecho, digamos assim. São as questões que levam aquilo, né? Aquele desfecho, né? O ponto de vista do narrador é importante. Às vezes você conta a história em primeira pessoa, um eu que está contando, e não dá certo. Você não acerta o tom, né? Tem muita coisa, vamos dizer, do som também, do musical, muito mais na poesia, que a poesia Sim. tem a ver com o ritmo, né? Com tudo isso. Mas a literatura também, né? A literatura, de modo geral, surge daí, né? Dessa oralidade, né? Vamos dizer, da lírica, né? E o romance eu faço muitas tentativas e abandonei alguns romances também. Eu escrevi coisas que eu não publiquei, que eu nunca mais vou publicar, coisas que eu joguei fora para não ficar com pena. Nada que um arqueólogo possa escavar qualquer dia? Não, isso passou. E coisas que eu não publiquei que precisam ser reescritas também. Na verdade, eu não gosto de publicar muito. Eu sou muito lento, acho que o meu ritmo é esse. Acho que há um excesso de livros no mercado. Quer dizer, você quer publicar o que vale a pena? Essa é a minha ideia. Eu não sei se o leitor vai concordar comigo, né? Mas pode ser que... não penso nessas coisas de posteridade, não sei o quê, mas eu penso naquilo que é verdade para mim. Disso eu não abro mão. Quer dizer, eu não escreveria um romance falso. Para cumprir tabela. Não, isso eu nunca fiz. Precisa ter algo para dizer. Algo das entranhas, importante, que me diga alguma coisa, que você já não tenha dito. Que eu não tenha dito, que justifique, vamos dizer, esse trabalho de anos, né? Porque é um trabalho, você pensa, mas que é isso? Eu ficar anos aqui sozinho, essa solidão, desgraçado, podendo estar ali no bar, com os amigos. E você tem uma disciplina para escrever? Precisa de uma disciplina? Eu acho que precisa. Eu adquiri uma certa disciplina quando eu abandonei a universidade. Eu saí do meu emprego, né, em Manaus, eu vim para São Paulo em 98
Eu vim terminar o doutorado e acabei também abandonando o doutorado, né? Era aluno do Davi Arrigucci, ele era meu orientador, ia ser o último, ou o penúltimo, não sei. E aí eu decidi escrever o Dois Irmãos e eu falei, Davi, se eu não escrever esse livro agora, eu não escrevo mais, o santo baixou, eu tenho que... não posso ficar pensando, eu tinha que ler muita coisa para o doutorado. E como é que é essa disciplina? Eu trabalho todos os dias, eu não tenho horários fixos, às vezes eu estou de mau humor, eu estou mal, não consigo escrever nada, faço outras coisas, eu também dou muitas palestras, eu não vivo só dos direitos autorais, eu dou palestras aqui e ali, raramente dou um curso sobre romance, mas todo dia eu trabalho algumas horas. Inclusive aos domingos. Domingo é ótimo para trabalhar. Ninguém telefona. Não, mas eu também desligo tudo. Né? Durante a semana eu trabalho isolado, eu fico Sai de casa para trabalhar. Saio de casa, fico num quarto e sala, distante de tudo. Sem telefone? Sem telefone, sem internet? Nada. Sem nada. Parece que eu estou num deserto. E você escreve no computador, escreve a caneta ou é a máquina de escrever? Na mão. E depois... Eu sou um dinossauro. Eu escrevo à mão porque eu gosto de sentir também essa relação com... Da caligrafia. Da caligrafia. Não é tão ruim a minha caligrafia. Né? Graças à professora Maria... Luísa de Freitas Pinto, que está viva, tem 96 anos. Uma pessoa extraordinária, mulher que me alfabetizou, foi para todos os lançamentos dos meus livros em Manaus, na Praça São Sebastião. Uau. Todos, menos o último, menos o Solitário à Espreita, que ela tinha levado uma queda e ela disse, Milton, estou um pouco machucada, estou um pouco... Aí eu fui visitá-la antes do lançamento. Que, aliás, o Solitário à Espreita está aqui, é o mais recente livro de crônicas, uma coletânea e algumas crônicas inéditas. Né? Aí você estava falando, então você escreve, graças à professora, à mão, e depois alguém vai lá e transcreve para o computador? Não, eu mesmo. Você mesmo? Eu mesmo faço isso. Na hora de reescrever, você reescreve no computador? Eu faço isso e que depois roda, eu imprimo. Né? Demora, mas não faz mal. Não tenho pressa. E você imprime? Eu imprimo e aí começo a corrigir no papel e aí eu passo para o computador. Eu fiz isso mais de 10 vezes em todos eles. Quer dizer, o livro foi escrito umas 10 vezes? Cada um. Na verdade, eu não gosto muito de publicar, não sei porquê. Você gosta de escrever? Gosto de escrever. A melhor coisa da literatura é quando você está escrevendo. A gente volta a esse tema daqui a pouco. A notícia volta daqui a pouco com o Milton.